Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo em ordem? Hoje a gente tem que dar continuidade à nossa disciplina falando mais um pouco de processo do trabalho. Nós estamos vindo aí de uma pequena folga, a gente teve a prova necessariamente, depois nós tivemos a questão das bancas, né? O pessoal teve um dia exatamente em que foi a banca, vocês provavelmente devem ter assistido às bancas, então a gente ficou alguns dias sem ter aula necessariamente. Mas, retomando aquilo que a gente trabalha, aquilo que é o nosso objetivo, pessoal, a gente tem que trabalhar um pouco agora a respeito de execução. Tá? Nós falamos sobre recurso de revista no processo do trabalho, que é o que equipara ao recurso especial, e agora a gente tem que falar um pouquinho de execução ou cumprimento de sentença. Tá? Execução ou cumprimento de sentença, pessoal, é um tema assim, um pouco mais fácil, um pouco mais objetivo. Na Justiça do Trabalho existem poucas regras que diferenciam um pouco do processo comum, porque ele é um pouquinho mais efetivo, um pouquinho mais rápido, né, que o processo comum. Mas a gente tem que ter por base alguns conceitos elementares. O que é execução? Execução é quando eu tenho uma decisão, eu tenho um direito reconhecido, pode ser uma decisão de um processo judicial, assim como pode ser digamos assim, um documento que reconhece a existência de um direito, né, como é o caso de um documento reconhecendo, por exemplo, um contrato, alguma coisa que pode substanciar um título executivo que, por base nesse título, você pode mover uma execução, você pode fazer com que exigir o seu direito. Saindo da seara do direito do trabalho, vamos pegar, por exemplo, um cheque. O cheque é uma prova de um direito, tá? Líquido e certo. Com base no cheque, eu dou início no processo de execução. O que é execução? Execução eu já tenho a certeza de qual é o direito. Tá? Quando eu falo em execução, a diferença é que a execução está fundada em um documento que diz exatamente qual é o direito que eu vou perseguir, qual é o direito que eu vou buscar. Tá? Quando nós tratamos de uma execução hoje decorrente de um processo judicial, nós falamos de cumprimento de sentença, que aquela sentença não foi voluntariamente cumprida pela parte, tá? Ela não foi cumprida voluntariamente pela parte, daí a gente lança a mão do processo de execução, que nesta modalidade, quando é uma continuidade do processo de conhecimento, nós chamamos de processo de cumprimento de sentença. Quando não, pessoal, quando é um processo que é oriundo de um título que descrevia o direito especificamente, que é um cheque, um contrato de trabalho com cláusulas específicas, por exemplo, um contrato de empleitada, que também é competência da Justiça do Trabalho para tratar dele, tá? Neste contrato ele vai ter direitos específicos, então nós vamos entrar com uma execução direta, daí eu chamo de processo de execução de título extrajudicial. Tanto faz, tanto uma coisa quanto outra. Tá? Essa execução pode se dar de duas formas, pessoal. Primeira, a execução provisória. Quando eu falo execução provisória, é aquela execução sobre a qual que está fundamentada em um título. Sempre que eu falar em execução, existe um documento dizendo qual é o direito. E esse documento que diz qual é o direito, nós chamamos de título executivo. Quando eu estou diante de uma execução provisória, quer dizer que esse título ainda pode sofrer alteração. Se esse título não corre o risco mais de sofrer alteração, nós estamos diante de uma execução definitiva. Tá? Só para vocês terem uma noção básica do que é execução. Execução é acionar o judiciário para fazer valer um direito reconhecido. Ok? Isso é execução. Se é decorrente de um processo de conhecimento, eu falo de cumprimento de sentença. Se pode ser alterado esse título ainda, nós estamos diante de um cumprimento provisório ou uma execução provisória. Se não pode mais, eu estou diante de uma execução definitiva. Tudo bem objetivo, pessoal. Tudo bastante simples para não ter dúvida. Falo esses conceitos porque a gente começa a falar, fala de execução, 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 e pode ser que algum de vocês não tenha a menor ideia do que necessariamente é uma execução. Então eu digo para vocês, execução é diferente daquilo que nós fizemos até agora, que não é um processo de conhecimento, não preciso do judiciário mais para conhecer qual é o direito. Eu já sei qual é o direito. Meu processo já tramitou, já teve sentença, já foi instruído, já foi recorrido e chegou a uma decisão transitada e julgada da qual não cabe mais revisão pelo judiciário. Mas mesmo assim, o sujeito ou condenado não pagou voluntariamente.
Daí o que, que eu faço? Eu lanço mão de um processo de cumprimento ou um processo de execução que vai fazer aquele direito que está lá ser efetivo na vida do sujeito. Então, para isso que serve, pessoal, o processo de execução. Bom, pensando que nós estamos falando em judiciário, né, pensando que nós estamos falando em processo trabalhista, nós vamos partir da ideia que nós estamos trabalhando com uma sentença. Então eu movimentei o meu processo de conhecimento, chegou no final, o juiz disse que eu tinha direito a uma anotação carteira de trabalho no meu contrato, né, e que eu tinha direito a receber a diferença de salário para o piso da categoria, mais algumas horas extras. Para fazer isso, isso é quanto? Essa conta, principalmente na Justiça do Trabalho, pessoal, é uma conta um pouquinho complicada de ser feita. Tá? Então, de modo que o juiz não faz essa conta na hora que ele dá a sentença, é muito complicado. Se for simples, ele faz, ele já dá líquido o negócio. Mas muitas vezes ele diz assim: o sujeito tem direito a 2 horas extras, né, de segunda a quinta. Tá? Daí tem que ver quantos dias ele trabalhou, como é que foi, o que ele já tinha recebido. Então tem que fazer uma conta mirabolante para saber exatamente quanto aquelas 2 horas por dia que o juiz disse que ele tinha direito vale. Esse calcular o quanto vale, ver a extensão da obrigação, nós chamamos de liquidação de sentença. Tá? Então, vamos assim dizer que é algo indispensável ao título, indispensável à sentença, que é a identificação do quanto debênture, ou seja, do quanto que aquilo representa. Tá? É fazer a conta, é fazer o cálculo, é ver quanto que precisa. Tá? Às vezes é mais complexo do que fazer o cálculo, mas liquidar é isso. Liquidar é verificar o quanto que aquilo vale. Tá? Não existe liquidação de título extrajudicial, pessoal. Quando é um contrato, você faz a conta e entra junto com a tua petição já. Você não vai fazer processo de liquidação de título extrajudicial. Liquidação sempre vai estar ligado a um título judicial, a uma sentença, tá? Um documento que dá origem a um processo judicial. Então, não existe liquidação de título extra. Isso é um contrato, um contrato de trabalho, um termo de ajustamento de conduta perante o Ministério do Trabalho. Então, existem várias coisas que possam ser executadas na Justiça do Trabalho que não necessariamente são sentenças, que são títulos executivos extrajudiciais de competência da Justiça do Trabalho também. Tem na Justiça Comum? Tem, mas tem os próprios da Justiça do Trabalho. Quando nós vamos executar esse negócio, não tem liquidação. Tá? Já a sentença, por conta da complexidade dos direitos que ela trata, ou seja, ela vai dizer assim, o sujeito tem direito a meia férias, e ele tem direito a tanto de hora extra, e tem direito ao fundo de garantia. Puxa vida, tem que ver o quanto que ele ganhou, quanto que valia a hora extra, quanto que tem que receber, qual é o adicional, por quanto tempo, o que ele já recebeu. Então, sempre são contas difíceis de serem feitas, os cálculos trabalhistas. Né? Depois de um tempo, a gente vai pegando o jeito. Hoje eu já sou craque em fazer liquidação de sentença trabalhista, mas não é uma coisa que qualquer pessoa faça. Tá? É uma coisa muito mais contábil do que direito. Então, a sentença pode ser ilíquida, porque é muito difícil do juiz calcular todas essas situações. E o juiz, quando dá a sentença, nós falamos disso lá atrás, ele tem sim a obrigação de dar um valor. E ele é tão bom, ele é tão experiente, que normalmente o valor que ele dá já é um valor mais ou menos condizente com a realidade. Tá? Mas isso vem da experiência dele e isso não é estanque e nada diz que esse valor possa estar errado e que vai ser totalmente diferente. De modo que, mesmo o juiz dando um valor genérico da sentença, aquilo é só para fins de recurso e depósitos recursais. Tá? Ou efetivamente, quando eu vou executar, quando eu vou cumprir aquilo forçosamente, eu preciso colocar bem certinho quanto que aquilo vale. Tá? Não é um processo novo, pessoal, é uma etapa do processo. É aquilo que está entre o fim do processo de conhecimento e o início do processo de cumprimento de sentença. Tá? Então ele está neste meio do caminho, ele não é um processo de liquidação, é simplesmente uma etapa do processo. Tá? Existe possibilidade de eu ter uma sentença penal e ela pode ser executada? Pode. Daí, nesse caso, também vai ter liquidação de dano, de outras coisas. Mas isso foge um pouco à nossa ideia aqui da liquidação no processo do trabalho. Tá? No processo do trabalho, nós temos que nos preocupar que a liquidação é pegar aquela condenação trabalhista e ver quanto que aquelas verbas que o juiz do trabalho disse que o sujeito tinha direito vale em dinheiro. Tá? E é uma conta
contábil, assim, é algo que envolve conhecimento da RH, que envolve uma série de conhecimentos e que não é tão simples de ser manejado. Tá ok, pessoal? O que mais? Bom, diversas espécies de execução. Não de execução, desculpe. Diversas espécies de liquidação. Existe mais de uma modalidade de liquidação, pessoal. Então, o nosso Código de 73 de Processo Civil, ele trazia 3 modalidades. Tá? Por que a gente fala do Código de Processo Civil? Porque ele tem influência direta na nossa LT. Tá? Naquela época existia por cálculos do contador, por arbitramento e por artigos. Tá? Mudou, tá? Então mudou e daí com a alteração foi tirado do processo civil o cálculos do contador. E nós ficamos com arbitramento e procedimento comum. Isso é lá no processo civil. Por quê? Porque lá no processo civil, o que é cálculos do contador, pessoal? Cálculos do contador é quando era simplesmente uma conta aritmética que deveria ser feito para verificar o valor da condenação. Daí você fazia essa conta, em vez de você fazer essa conta, chegava nessa fase do processo, mandava o processo para o contador judicial e ele fazia a conta. Tá? Ah, era assim que funcionava? Era assim que funcionava antigamente. Agora não é mais assim. Hoje funciona como? Por cálculos, tá? Quando é só cálculo aritmético, quando vai entrar com a petição pedindo o cumprimento, pedindo a abertura da fase de execução, a parte tem que levar uma planilha dizendo quanto que aquilo vale, tá? Então, lá no processo digamos assim, no processo civil, não existe mais cálculos do contador. E aqui nunca existiu. Tá? O que tem que fazer? Se você vai entrar com a execução e é só cálculo, você faz o cálculo. Existe um outro meio que permaneceu lá e que existe aqui também, pessoal, que é o arbitramento. O que é o arbitramento? O arbitramento é quando a conta é meio complicada, daí o juiz, em vez de deixar que as partes ficarem discutindo com relação àquilo, ele nomeia um perito contador, né? Quem faz essa liquidação vai ser alguém com conhecimento, e isso vai funcionar exatamente como uma prova pericial. De aquela pessoa com conhecimento de causa vai lá, pega o processo, faz o cálculo e devolve. O juiz está ok, ouve as partes e homologa a decisão. Então, alguém arbitra o valor de liquidação do processo. E daí nós vamos ter a liquidação pelo procedimento comum, né? Que é o que nós vamos tratar aqui por procedimento por artigos. Tá? Vamos ver cada uma delas bem certinho como é que funciona dentro do nosso processo do trabalho, tá? Vejam aqui, pessoal. Então eu vou ter, primeiro, fase de liquidação, né? Não constitui um novo processo, tá? É simplesmente o advogado é intimado na pessoa do seu advogado para acompanhar, tal, toda aquela situação, e vou ter liquidação tanto de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, sentença estrangeira, tá? E o devedor sempre vai ser citado para acompanhar isso, ok? É uma fase do processo, não é algo novo, não é algo assim absolutamente diferente, tá, pessoal? O que mais nós podemos falar relacionado a isso, pessoal? Vejam lá, tá? Eu vou ter a questão da legitimidade. Quem tem legitimidade para promover a liquidação de um processo? Tá? Muito se discutiu a respeito ao credor tem legitimidade, o devedor tem legitimidade, por quê? Porque existia um raciocínio dizendo assim, quem tem legitimidade clara para fazer isso é o credor, quem tem dinheiro para cobrar. E daí pensava, o devedor, será que ele tem legitimidade? Pessoal, não se discute mais isso. Lógico que o devedor também tem legitimidade para requerer a liquidação. Por quê? Porque ele também tem interesse em se desincumbir daquela obrigação. Ele também tem interesse de não ficar mais com aquilo. Tá? Então, por esta razão, nós reconhecemos sim, existe interesse processual do devedor em requerer a liquidação do processo. Tá? Opa. Ai, que ódio.
lazarento. Vejam lá, pessoal. Então, legitimidade é isso. A legitimidade para requerer a liquidação. E daí nós vamos chegar na natureza da liquidação. Com relação à natureza da liquidação, pessoal, muito se discute também que tipo de decisão é essa. Não existe dúvida hoje de que a natureza da decisão que julga a liquidação do processo é uma decisão interlocutória, ou seja, aquela decisão tomada no curso do processo. No entanto, pessoal, muito se fala sentença. E o pior, a CLT menciona sentença de liquidação, porque a CLT é antiga. Tá? Então, para efeitos de CLT, fala-se sentença de liquidação. Fala-se corretamente? Não, fala-se erradamente, tá, pessoal? Efetivamente, a natureza é uma decisão interlocutória. Não temos um processo de liquidação, nós temos uma fase de um processo que está correndo, que está entre conhecer o direito e fazer aquele direito tornar-se efetivo na vida da pessoa, nós temos uma fase, ok? Então, é uma fase de liquidação, tá? Por isso, ela sendo uma fase, não um processo, ela é resolvida por uma decisão interlocutória, e por conta disso, né, não é sentença, como menciona a própria lei que é a CLT. Por que isso é importante? Porque as pessoas discutem. Se for sentença, pessoal, pode ter uma ação depois para tentar rescindir. Eu posso entrar com uma ação rescisória para mudar o valor daquela conta. É justo fazer isso? Não é justo fazer isso, pessoal. Por quê? Porque, na verdade, por mais que a CLT chame de sentença de liquidação, ela não é uma sentença, é uma decisão interlocutória que serve para liquidar alguma coisa, ok? Ela é indispensável. Eu não posso pensar em um processo sem a devida liquidação. Eu não posso andar, eu não consigo dar sequência ao processo, eu não consigo fazer com que o direito do sujeito torne-se efetivo se não for liquidada aquela obrigação, ok? Nós vamos dizer assim, como nós estamos diante do processo do trabalho, aquela decisão que homologa o cálculo, que liquida o processo, aquela decisão interlocutória, não existe previsão legal de recurso específico dela. Então, diretamente a ela não cabe recurso. Nós vamos ver lá que o que pode ser feito, eventualmente, é a utilização dos embargos do devedor para mudar esta situação. Ok? Liquidação provisória. Pode existir liquidação provisória? Óbvio que existe, pessoal. Assim como pode ter, imagine aquela situação que o sujeito moveu um processo de conhecimento e recorreu aonde ele pôde. Ele está lá no TST esperando o julgamento de alguma coisa, um recurso que foi aceito sem o efeito suspensivo. Eu posso executar isso? Posso. Essa execução vai ser de que forma? Vai ser provisória. Logo, né, se ela é uma execução provisória, ela vai ter que ter também um procedimento de liquidação provisória, da qual a outra parte vai ter que ser intimada e vai ter que participar junto com quem está requerendo. No entanto, sempre que eu estou diante de uma execução provisória, pessoal, tudo que acontecer, tudo que for gasto e tudo que eventualmente for cobrado, foi pego do devedor por conta disso, vai corresponder, né, vai ficar a responsabilidade dele. Se eventualmente a gente mudar de ideia com relação a isso, nós vamos colocar na conta daquela pessoa que injustificadamente movimentou o processo de liquidação. Bom, vamos lá, pessoal. Quais são as nossas modalidades de liquidação aqui no processo do trabalho? Lembra que eu falei lá
que com a revisão do por meio do Código de 2015, no Código de Processo Civil, no Processo Civil Brasileiro, deixou de existir a modalidade de liquidação por cálculos do contador. Por quê? Porque a obrigação da parte juntar a conta quando a conta for simples, tá? Aqui na Justiça do Trabalho não é diferente, e vou dizer para vocês, a ideia foi copiada, gente. Tá? Porque aqui sempre foi assim. Tá? Então não é necessário liquidação quando puder ser apurado por simples cálculo aritmético. Então cabe ao credor já trazer a conta pronta. Tá? Então é assim que a gente faz aqui na Justiça do Trabalho. Quando o cálculo é simples, por cálculos, quem faz a conta é quem está requerendo, pessoal. Assim que funciona no nosso mecanismo. Tá? Existe uma outra modalidade, que a gente já comentou também, que é a liquidação por meio de arbitramento. A liquidação por arbitramento, pessoal, é aquela que equipara-se a um procedimento pericial. Tá? O magistrado verificando a complexidade da demanda, a complexidade do caso, e verificando que vai dar bastante controvérsia entre as partes, o que ele pode fazer? Em vez de ele mandar que aquelas pessoas discutam o conteúdo do cálculo, ele determina que alguém com conhecimento naquela matéria faça o cálculo, tá? E daí ele homologa esse cálculo se estiver correto, se ele concordar com o cálculo apresentado. Então, esse nomear um expert no processo chama-se procedimento pericial. Algo que o juiz não conhece, que não tem conhecimento técnico profundo, ele nomeia alguém que tenha conhecimento técnico profundo para fazer isso no lugar dele. Tá ok? Então, esse é a liquidação por arbitramento. Nós nomeamos um árbitro, nós nomeamos um perito, e esse perito vai fazer a conta. Eu tenho muitos processos trabalhistas, pessoal, tá? Então, por mais que a regra geral seja por cálculos, né, seja que a parte entre os cálculos, a gente vê que a grande maioria dos processos se resolve na liquidação por meio do arbitramento. Por quê? Porque é rápido, tá? O magistrado não precisa se preocupar, porque quem está fazendo a conta é alguém da confiança dele, tá? E não dá muito plano para manga. Tá? É uma forma assim, bastante eficiente e rápida a liquidação por arbitramento, e na minha vivência trabalhista, eu digo para vocês que é o modelo mais comum de a gente utilizar na Justiça do Trabalho. Tá ok? Liquidação por artigos, pessoal. A liquidação por artigos, naquela primeira conversa que nós tivemos lá, ela equipara-se ao procedimento comum. O procedimento comum lá do, digamos assim, do processo civil padrão. Tá? Então, sempre que eu tenho necessidade de provar algo novo, então imagine, o juiz determinou, tem que fazer isso e tem que descontar o que ele já recebeu. Putz, para descontar o que ele já recebeu, vai ter que juntar uma prova do que ele já recebeu, do que foi pago. Então, daí nós vamos fazer a liquidação por artigos. Aqui nós chamamos de liquidação por artigos. Antigamente chamava-se lá no processo civil também liquidação por artigos. Hoje isso chama-se lá liquidação por procedimento comum, mas é exatamente a mesma coisa. Quando que tem lugar a liquidação por artigos? Quando nós precisamos provar fato novo. Ok? Então, se eu preciso provar algo novo para fixar o valor, tem que ver o que foi pago, o que foi feito, indenize tal coisa, tem que verificar o quanto custa aquilo. Então, nós vamos ter necessariamente que utilizar o procedimento comum. Tá? É um procedimento utilizado quando existe necessidade. Por quê? Porque ele é extremamente moroso. Quando tem que provar fato novo, daí o que são os artigos? São artigos das partes. Quando nós estamos mencionando artigos, nós estamos mencionando petições das partes requerendo aquilo que entendem por direito. Então isso é a liquidação por artigos, é disso que nós estamos falando. Então, é bom? Não, pessoal. Esse é o pior tipo de procedimento de liquidação, porque ele demora, tá? Ele remonta o procedimento comum e ele dá muita margem à discussão, ele pode dar ensejo até à instrução processual, a ter que ouvir testemunhas, há uma série de situações que torna ele o pior dos mundos no momento de fazer a liquidação da sentença. Tudo bem? Tudo isso que eu estou falando para vocês está colocado dentro desta apresentação. Tá? O que mais que eu vou dizer para vocês? A liquidação é julgada por decisão interlocutória. Nós já falamos isso. Por mais que a própria CLT chame de sentença de liquidação, não é sentença. É decisão interlocutória. Então, pessoal,
ela não é diretamente recorrível, não tem previsão dentro do processo civil de que aquela decisão onde o juiz diz que o valor devido é tantos reais, tá? Não tem previsão de recurso para isso. O que pode ser feito, pessoal, é utilizar os embargos à execução, que é um remédio próprio que vai se voltar não só sobre isso, só como diversas outras coisas, que pode ser proposto no prazo de 5 dias após garantido o juízo. Tá? Isso dá muita confusão, porque isso é completamente diferente da regra lá do processo civil, que eu não vou nem falar para vocês como é que é. Tá? Mas se eu não estou satisfeito com o procedimento, com a decisão da fase de liquidação, o que eu faço? Não posso brigar com aquilo. Cabe agravo? Não cabe. Cabe agravo de petição? Não cabe. Cabe recurso ordinário? Não cabe. Não existe previsão de recurso direto com relação a isso. O que eu posso fazer, se eu não concordo com o valor apurado, é esperar que a execução se formalize, que a penhora se concretize, se uma vez garantido o juízo, uma vez feito a penhora, daí abre o prazo de 5 dias para apresentar embargos à execução. E nesses embargos à execução é a primeira oportunidade que a parte vai ter para se insurgir com relação à decisão de liquidação no processo do trabalho. Tranquilo? O que mais? Pode acontecer no meio do processo de execução? Pode, pessoal. Quando assim? Imagine, você vai cobrar um negócio e daquele negócio não existe mais. Tá? Tem que entregar determinado bem, e aquele bem não pode ser mais entregue. Putz, perdeu? Daí o que faz? Daí aquilo vira perdas e danos. Perdeu dano quanto? Então esse é um exemplo que às vezes você inicia com o processo de execução e não dá certo a tua execução, você tem que mudar um pouquinho a execução, aí você vai poder precisar de liquidação novamente. É normal isso? Não, não é normal, pessoal. Mas eventualmente pode acontecer de que eu tenha que abrir novamente a liquidação no processo, mesmo já estando dentro da fase de execução. Tudo bem? Aqui, como sempre, eu deixo o meu contato, mas que eu tenho certeza absoluta que vocês já têm o meu contato. Então, eu converso com vocês hoje mesmo, mais à noite, para tirar eventuais dúvidas, mas está tudo gravado nesse vídeo. Esse vídeo eu tive um probleminha aqui, então eu não sei o que aconteceu ali, deve ter gravado algumas coisas estranhas ali, mas tudo ficou consignado, né? Nós temos aí meia hora de vídeo que trata de toda a matéria que a gente vai rever hoje à noite e conversar sobre ela. Então, aguardem, senhores, tudo de bom para vocês, tá?